O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore boa pode dar. Nem uma árvore boa não pode dar frutos maus, e nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos, membros da comunidade Canção Nova, aqueles que estão aqui para aproveitar o Santuário Basílica, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube Mãe Piedade. Hoje fazemos a memória de Irineu, Santo Irineu, que teve um papel fundamental para manter a unidade da Igreja. Manter a unidade da Igreja e fazer com que as pessoas que conheceram a Jesus Cristo, ao contrário do que faziam tantas outras pessoas, que fossem fiéis a Ele e reconhecessem que Ele, sendo o nosso único e verdadeiro dom, sendo Ele a fonte de toda graça e sendo Ele o motivo para vivermos cada dia, que permanecessem unidos entre si, não só com os seus. Nós temos a tentação de ficarmos unidos com os nossos, aqueles que são do nosso agrado, aqueles que fazem do jeito que a gente pensa, aqueles que pensam como a gente. Isso é muito próprio do tempo presente. E me lembro que eu fiz uma reflexão, a homilia de domingo de manhã foi justamente nisso, nesse tom. Cada um pensando por si, que dane-se os outros. E cada um pensando no seu grupinho, pode degladiar-se com os outros. Isso está muito evidente em todos os cantos da sociedade, inclusive no nosso meio cristão e católico. Somos chamados a recordar, a viver uma aliança, um compromisso. Um compromisso tal que é firmado com o Senhor já em Abrão. Isso narrado no capítulo 15, versículos 1 a 18. Eu prefiro às vezes o texto completo porque a imagem que temos em Gênesis 15, 1 a 18 é de Abrão dialogando com seu Senhor. E ele faz uma pergunta muito simples, após escutar que o Senhor é seu protetor, o seu escudo, o seu guarda e por aí vai. A pergunta é: como é que eu vou ter certeza que vou ter um filho? O Senhor está dizendo que eu vou ter um filho, que eu vou ser pai de uma descendência numerosa? Como eu terei certeza disso? E aí vem uma liturgia bem simples. Mata-se os animais que seriam oferecidos em sacrifício, divididos ao meio, uma banda voltada para a outra, e com um espaço entre eles. Abraão não deixa com que as aves pousem sobre essas oferendas, e ao entardecer, já acabando a luz do dia, como é própria a vida de Abrão, já está bastante idoso, a sua idade já vai avançada, o sol de sua vida já sinaliza que vai se pôr. E então, nesse momento, quando tudo parece que está no fim, um fogareiro passa por entre
esses animais. Isso era um rito contratual da época, uma forma de fazer um contrato, que quer dizer o seguinte: se eu não cumprir a minha parte, você tem o direito de me estraçalhar como fez com esses animais. Só tem um detalhe: o Senhor passa por entre os animais, Abraão não. Por que será? Porque da parte de nosso Deus, o compromisso de cumprir tudo que conosco firmar é certo. E espera de nós a mesma coisa. Por que Abraão não passa ali? Porque talvez ele seja como nós. Um exemplo bem simples. Nós somos capazes de firmar compromissos, dizermos palavras de fidelidade, afirmarmos que estaremos sempre com alguém, numa situação, ou até mesmo com Deus. Mas quando a porca torce o rabo, né? A imagem do livro do Gênesis é muito simples. Aquele que disse que faria, ele está disposto a cumprir. Nós estamos dispostos a permanecer? Isso toma um tom muito interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Porque desde o iniciozinho do cristianismo, basta escutarmos as cartas de Paulo, começamos a ver que alguns se inflam ou alguns se acham mais discípulos, outros que têm as palavras mais corretas e causam discórdia, desunião. Mateus, ao dizer, cuidado com os falsos pastores. E como saberemos quem são os falsos pastores? Basta ver as suas obras, basta ver o modo com que vivem, basta ver os frutos de suas pregações. Basta ver o fruto de sua ação. O seu compromisso com as pessoas, com sua comunidade, o compromisso com a igreja e com a humanidade. O lobo, na imagem bem simples aqui, ele é aquele que quer se alimentar. E para se alimentar, ele destrói. A ovelha, ela permanece vinculada ao seu pastor. Ele a alimenta. Bom, a ovelha que mantém com o seu pastor, ela ficará gordinha, bonitinha, né? Peludinha, vai dar muita lã. O lobo está simplesmente voltado para o seu grupo. Destrói o que está ao seu redor para se alimentar. Outra imagem bem simples é a árvore. E a expressão bem simples, não se colhe uvas de espinheiros ou figos de urticas. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá frutos maus. É importante, então, sabermos se aqueles que nós estamos seguindo são como ovelhas, vinculados ao pastor, e aonde eles estão, aquilo que provém de sua vida, como a própria figura da ovelha, que ela alimenta o pastor e aqueles que estão ao seu redor com leite, cobre o frio, e com o passar do tempo,
A carne também alimenta. O lobo não. O lobo, aonde ele passa, deixa marca de sangue e destruição. Como, por exemplo, há 2 anos, acreditamos que seja uma das onças da região ou uma raposa. Entrou no galinheiro do Retiro. Nós temos lá umas galinhazinhas para poder produzir uns ovos, porque a gente tem que ficar, né? Pode até ser mal arrumado, mas não precisa ficar judiado. Mas o galinheiro ficou todo pintado de vermelho. E não sobrou uma. O lobo faz isso. Deixa a marca de sua destruição. Então, a pergunta é simples. Quem nós escutamos? A quem nós seguimos? Quem tem as palavras que conduzem as nossas reflexões? São da igreja e são igreja ou não? São ovelhas ou não? Vinculadas a seus pastores ou não? Aquilo que falam, fazem, destrói, gera unidade, ou destrói e não gera unidade, ou agrega, indica caminhos. Como temos em algumas redes sociais, alguns que se dão um bom trabalho e rentável trabalho, diga-se de passagem, porque ganham muito com isso, arrebentam nas suas reflexões com a igreja. E um bando de gente vai atrás. E esses que assim o fazem, estão realmente interessados naquilo que um lobo o faz. Destroem para se sustentar. Espalham discórdia para se sustentar. Atingem aos outros para se beneficiar. São tidos como arautos da verdade. Mas não passam pelas tribulações necessárias a uma fidelidade que gera unidade, como Irineu passou. Por fidelidade à aliança com seu Senhor, manteve-se vinculado até dar a vida. Então, mais do que falar de outros, também é importante fazermos uma reflexão sobre nós. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, sou alguém que gera unidade. Meu viver, o fruto que eu apresento na história, o que ele significa? Vocês, como leigos, você que nos acompanha pela TV, pela rádio, o que sai da sua história? E aí, permitam-me voltar lá na primeira leitura. A vida de Abrão é uma vida de fecundidade e é lembrado até hoje porque manteve-se fiel ao seu Senhor. Somos chamados a ser homens e mulheres de fé, cujos frutos e cuja vida signifique mais do que alguma coisa que nos traz benefício. Jesus não nos chamou para termos benefícios. O trabalhador é digno do seu salário, mas o trabalhador não tem direito de ser um mercenário. Que o Senhor nos ajude. Confiando nele, apresentemos nossas preces.